perdi um tempinho da aula, mas eu precisava explicar. É, pronto. Então, eu vou terminar, pessoal, aquela parte dos tipos de cidade, tá? Que eu falei aquela primeira parte para vocês, né? De como que é a cidade, a diferença de cidade e município, né? Das maiores cidades, zona urbana, quando as cidades se unem, perdão, que é a conurbação, né? E hoje nós vamos falar dos tipos de cidade, tá? Quais que são os tipos, né? Por quê? Nós vamos ver que a cidade ela pode ser de um tipo diferente de acordo com a sua origem, da sua história, né, do que é feito ali de economia, né? Por exemplo, a cidade de Guaxupé tem muito café, tal, a política. Então, essas cidades elas podem ter formas diferentes, né? Primeiro, então, só relembrando que eu até já tinha comentado com vocês, a questão da cidade natural, né, que nós vimos ontem, é aquela cidade que surgiu. Ela foi criada, foi desenvolvendo sem um planejamento, né? É aquilo que eu falei ontem para vocês. Ela surgiu ali, alguém começou a morar ali, depois veio mais um, veio outro, tal, 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 e foi criando a cidade. Então, ela não é tão bem organizada, as ruas são mais pequenas, é mais difícil se locomover, é tudo muito antigo e tal, né? Então, que nem a nossa própria cidade, aqui de Guaxupé, São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, por aí vai, né? E a cidade planejada é aquela que, quando foi ser construída, já teve um planejamento. Isso vai aqui, isso vai ali, essa rua vai ser desse tamanho, todas as ruas vão seguir esse esquema, as casas vão ser construídas desse jeito, vai ter uma área para casa, uma área para comércio, uma área para administração, papapá, papapá, né? Então, tem várias cidades dessa forma, né? Teresina, Aracaju, Belo Horizonte, Brasília, né? Nossa capital é o exemplo maior de uma cidade planejada, né? Então, isso eu já falei para vocês, só para passar por cima. E aí nós vamos ter a classificação das cidades também de acordo com a sua função, para que ela serve, tá? Ou o que mais tem de importante nessa cidade, né? O primeiro tipo são as cidades industriais, tá? Que são aqueles municípios, aquelas cidades que têm uma indústria, uma grande quantidade de indústrias nelas, tá? É a principal atividade econômica. Que nem Guaxupé tem indústria, mas ela não é a principal atividade econômica de Guaxupé, ainda é o café, né? Então, nessas cidades industriais, é a indústria. O que mais tem é indústria, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos ali o ABC Paulista, que é um conjunto de 3, 4 cidades, ABCD Paulista, são 4 cidades, são todas cidades industriais, né? Aqui ele dá o exemplo que eu coloquei para vocês, São Bernardo do Campo, né? Que é a mais forte das 4, que ali nós temos muitas indústrias automotivas, né? Lá quando o Brasil começou a desenvolver as indústrias, começou a vir as indústrias de carro, nem Ford, Volkswagen e tal, a maioria se estabeleceu nessa região dessa cidade lá de São Bernardo, tá? E muitas cidades hoje, ali todas as cidades têm, muitas empresas têm suas fábricas ali nessa região. Então é São Bernardo, é o ABCD Paulista, é Santo André, São Bernardo, São Caetano do Sul e Diadema, tá? Então, aqui, ó, São Bernardo do Campo, ó, já é uma cidade bem grande, bastante bem desenvolvida e cheia de indústria, tá? Depois, nós temos a cidade comercial, comércio, né? O foco dela é a transação comercial, prestação de serviço, né? Então, ela tem muita troca, muito banco, né? Muita escritório das empresas, né? As bolsas de valores e tudo mais. Tudo que esteja relacionado com compra e venda, tá, gente? Troca de comercial, tá? Então, por exemplo, no Brasil, nós temos Manaus, tá? Lá nós temos várias empresas lá em Manaus, né? Tem a Zona Franca de Manaus, que produz e tudo mais. Nova York, que tem a principal bolsa de valores do mundo, né? A Bolsa de Nova York, né? Muito presente. Muitas empresas multinacionais têm o escritório delas lá em Nova York. E Londres, na Inglaterra, tá? Então, aqui é a cidade de Manaus, tá, gente? Muito famosa por causa do rio, né? O rio Amazonas, né? Rio Negro, Solimões, se torna o rio Amazonas, tá? Cidade portuária, o próprio nome já diz, gente, porto, né? Essa cidade, ela é muito famosa porque ela tem a presença de um porto.
né? Então, ali nós vamos ter a exportação e a importação, ou seja, a chegada, que é a importação, e a saída de produtos, que é a exportação, tá? Exportar é quando você vende para fora, você manda para fora do país, né? Nem aqui a Cochupé, ela exporta café para a Europa e tal. Então, ela está exportando, ela está mandando para fora. Mas o Brasil importa, por exemplo, trigo de países vizinhos, de alguns outros países. Então, ele traz, ele compra, né? Então, quando você compra lá alguma coisa que vem da China, você está importando, você está trazendo de outro país, tá? Então seria Então, um essa produto importado quando a gente compra, é um e quando produto a gente importado, isso vende, mesmo. é um produto exportado. Isso. Tá? Então, Ah, essas cidades, elas são marcadas pela presença do porto, onde nós temos a entrada e saída de produtos, tá? Então, lá, ela abriga o porto em plena área urbana. Você tem ali a cidade, o porto está junto da cidade, tá? Então, lá, a cidade de Santos, aqui no Brasil, é muito famosa, tá? É o Porto de Santos, né? Então, por exemplo, a produção de café aqui de Guaxupé, que vai para fora do Brasil, toda vai lá para Santos, tá? Que é o porto mais próximo, que é a cidade portuária mais próxima. Então, vai lá para Santos e lá de Santos sai de navio para o mundo inteiro, tá? Hamburgo, na Alemanha, Marsella, na França, também são cidades portuárias, tá? Aqui, esse aqui, se eu não me engano, é Hamburgo, tá, gente? Eu não lembro. Eu peguei a foto e não lembro qual que é, mas eu acho que é Hamburgo, tá? Aí pra vocês verem que bonito. Não, não é porque é uma cidade portuária que ela é feia, olha que lugar bonito, tá? Nós temos ali a igreja e tal, né? ô Depois, professor, oi, naquela imagem lá que você mostrou, por que tem praticamente uma igreja, só que escura, ali no canto? é o tipo da construção, provavelmente, tá? Eu diria. Na verdade, essa torre da frente aqui, eu acho que não é igreja, tá? Essa que tem um relógio e que a gente vê que tem umas bandeirinhas aqui, deve ser tipo uma prefeitura, alguma coisa do tipo, tá? Ou Mas senão no ela pode fundo estar aqui, usando construção. aqui no fundo, eu diria que não, porque é uma construção muito antiga, tá? Isso aqui provavelmente é Hum, uma igreja mesmo, mas foi, que provavelmente é que sujou com o tempo e não limparam, tá? Você pode ver que essa aqui é quase igual e ela tá limpinha. É só, ou é o tipo de pedra, de coisa que foi usada, né? Que muitas dessas construções mais antigas são feitas com pedras, ou é hum. porque simplesmente não fizeram uma limpeza, alguma coisa do É tipo, né? Não verdade, tiveram porque a Estátua do da jeito que Liberdade estava, era pra ser meio marrom. Ela ficou verde por né? causa do tipo de material. É porque o bronze aí vai mudando de cor pelo tempo. Aqui pode ser Ah, eu vi ardósia uma também, foto que a dela ardósia meio é verde, tá, gente? antiga. Eu vi uma foto, mas era feia quando ela na cor normal ficou mais bonita verde. Deixa eu só ver aqui que deu um toquinho aqui, acho que tem gente entrando. Só um minutinho, gente, aqui tá entrando alguém, tá? Aí, aí foi. Pessoal, não esquece, quem entrou agora, quem ainda não colocou, coloca o nome no chat para mim, por favor, tá? Então, opa, abriu o arquivo errado. Ah, então, a cidade portuária. Depois nós temos as cidades históricas, tá, gente? Que são aquelas cidades mais antigas, que têm construções, arquitetura, que tem muita importância, né? Que foi preservado, que nós temos que preservar, né? Então, no mundo inteiro, tá? Claro, lá na Europa, na Ásia, tem cidades históricas muito mais antigas, né? Com milhares, centenas, às vezes milhares de anos de existência. Mas aqui no Brasil mesmo nós já temos algumas cidades históricas, tá? Nem, por exemplo, a parte velha de Goiás, né, da cidade de Goiás, a porção, o centro, né, antigo, a cidade de Paraty, né, aqui também no Rio de Janeiro, as cidades históricas aqui de Minas, né, Ouro Preto, Ouro Fino, Diamantina, né, e a cidade de Atenas, na Grécia. Ó, Atenas existe há milhares de anos, né, desde lá da antiguidade, né? Ah, entre várias outras no mundo inteiro. Praticamente todo país tem uma cidade histórica na sua coisa, tá? Aqui eu coloquei uma cidade. Alguém consegue adivinhar qual que é essa? Atenas? Atenas, tá? A bandeirinha aqui dá para ajudar a entender. Lá tem a bandeirinha da Grécia e aqui nós temos o Bandeirinha, não vou Partenon, lembrar de tá? bandeira nenhuma, As professor. ruínas.
Aí pra vocês verem, nós temos as ruínas aqui, né, antigas, e as construções mais recentes em volta, né? Então, aqui é a cidade de Atenas. A Essas Grécia construções inteira, parecem né, você pode dizer, o país inteiro é praticamente um país histórico, né? Porque é tudo, tem ruínas e relíquias no país inteiro, né? ali em cima Você está parece falando? um desenho que eu já fiz, já vi. Uhum. É, Não, não é muito, aparece muito, né? Essas cidades históricas, todas elas sempre aparecem em filme, desenho animado, essas coisas, né? Depois nós temos as cidades religiosas, que são aquelas que atraem fiéis, tá, gente? Que aconteceu, tá ligada com alguma religião, né? Então, Aparecida, aqui no Brasil, que não é Aparecida do Norte, viu, gente? O pessoal fala Aparecida do Norte, mas na verdade esse negócio do Norte não tem nada a ver, tá? Porque não tem Aparecida do Sul. O nome da cidade é Aparecida, tá? Nós temos hoje também Trindade, lá em Goiás, né? Isso dentro do catolicismo, né? Nós mas temos Aparecida a do própria Norte não cidade fica no norte, ela fica no sudeste. Ela fica em Minas, não é? Oi? Isso faz sentido, né? Aparecida do Norte Aparecida é fica São Paulo. em Minas, São Paulo. Ah, É tá. São Não Paulo. é no norte, é no sudeste. Ela está no Sudeste, mas aí no estado de São Paulo, tá? Isso não faz sentido nenhum. Não, não faz sentido. É que o pessoal há muito tempo, isso assim, há muito, muito tempo, começou a chamar a cidade de Aparecida do Norte e ficou, né? Mas o nome oficial mesmo da cidade é Aparecida, tá? Nós temos, por exemplo, a cidade de Meca, na Arábia Saudita, que é a cidade religiosa sagrada para os muçulmanos, tá? Porque é o local do profeta Maomé, tá? A cidade dele. Nós temos a cidade de Lourdes, na França, a cidade de Fátima, em Portugal, a própria cidade do Vaticano, tá? Vocês vão me desculpar, eu sou católico, eu não tenho conhecimento, eu não sei se tem uma cidade que é importante, assim, do ponto de vista religioso para os evangélicos, tá? Para as denominações evangélicas. Infelizmente, eu vou ficar devendo nessa parte. Eu sei que tem lá em São Paulo o Templo de Salomão, mas aí eu não sei se chega ao ponto de a cidade ser considerada uma cidade religiosa, tá? Por quê? Que nem Aparecida. A cidade, tudo gira em volta do Santuário de Aparecida, né? O comércio, as atividades econômicas, é tudo em torno disso. Então, por isso que ela é considerada uma cidade religiosa, tá? Porque tudo gira em torno dessa questão religiosa, tá? Então, me desculpe os evangélicos, mas infelizmente eu não tenho conhecimento se tem uma cidade religiosa para os evangélicos, tá? Desculpe, tá? Então aqui eu coloquei a foto, né, do mais conhecido do Santuário de Aparecida, né? E as cidades turísticas, que são aquelas que têm como principal atividade o turismo, bem comuns aqui no Brasil, tá? Então, olha lá, eu coloquei, por exemplo, Porto Seguro, tá? Que é muito famosa pelas praias e tal, né? Caldas Novas, por causa das águas lá e tal, né? Poços de Caldas, aqui perto de nós também, é uma cidade turística, tá? A cidade de Miami, nos Estados Unidos, muito brasileiro, quando vai para os Estados Unidos, eles vão para Miami, né? Acapulco, no México, quem assiste, gosta de Chaves, vai lembrar, né? Porque tem um episódio É que passa lá verdade. em Acapulco, tá? E é muito conhecido. Meu irmão foi ano retrasado, acho que ele foi lá para o México e ganhou a viagem para lá com a mulher dele. Eles foram lá, foram em Acapulco. Ele falou, é muito legal, muito gostoso. Então, são cidades turísticas, E seja por praia, seja por uma atração, né, que nem lá onde nós temos o Parque da Disney, né, lá em Orlando, ou por algum outro motivo, tá? E também, pessoal, que nem uma cidade religiosa também pode ser uma cidade turística, tá? Ou uma turística pode ser uma religiosa, porque tem muita pessoa que vai, por exemplo, em Aparecida, não porque ele acredita, porque ele quer rezar, mas para passear, porque é um lugar diferente, tem tal. Tem muita gente que vai só para ficar o dia inteiro lá no shopping, fazendo compra, tá? Apesar que eu acho que é errado. Se você está indo numa cidade religiosa, você tem que ir para rezar, não para fazer compra. Mas fazer o quê, né? Ó, aqui, vamos ver. Aquela outra estava fácil. Vamos ver se alguém sabe dessa aqui. México. Aero... Miami, tá, pessoal? Isso aqui é Miami, lá nos Estados Unidos, tá? Olha lá, tem as praias e tudo mais.
Muito bonita essa água, bem azulzinha. É É, azulzinha mesmo, é, clarinha. é que é no Mar do Caribe, né? Então é bem bonito, tá? E é uma das poucas partes lá nos Estados Unidos que é quente, que dá para você ir na praia, assim, tá? Porque lá o Porque clima se você normalmente é vai mais frio, na tá? praia do E Rio o de pessoal Janeiro, aqui do você acha Brasil, ela na água preta. aí você pode pensar, nossa, mas por que que o brasileiro vai para Miami para ir na praia? Se tem tanta praia bonita aqui no Brasil. É que, na verdade, muitos brasileiros vão para lá não para ir especificamente na praia, mas para ir comprar produtos mais baratos, tá? Por quê? Principalmente eletrônico, roupa, que às vezes de marca, que aqui no Brasil é muito caro por causa de imposto, né? Na hora que importa, fica muito caro. Ele vai para lá e ele tem um limite, ele não pode comprar muita coisa, mas ele pode comprar barato, né? Por exemplo, ele pode gastar US$ 500, aí ele vai comprar um negócio que é US$ 10, né? Que dá, aqui, se a gente for traduzir hoje, dá R$ 50. Mas se ele for comprar aqui no Brasil, é 300, por causa dos impostos. Então, compensa, né? Nem hoje o pessoal ali Entre gosta de aspas, videogame. compensa, né? Um, um PlayStation tá mais de R$ 5.000, né? O PlayStation 5. Hum, Lá sai muito mais barato. Lá tá tipo, eu não sei quanto que custa lá. Mas vamos pôr que lá custa US$ 500. Você multiplica isso por 5. 5 vezes 5, 25. Dá 2.500. É metade do preço, tá? Então compensa, né? Você já está indo lá gente, para e lá passear, você já também, aproveita e compra, tá? Meu irmão viaja bastante porque ele trabalha em empresa lá em São Paulo, então ele ganha muita viagem, essas coisas, sabe? Então ele usa cartão, aí ele ganha as milhas lá e tal. Ele foi já também lá para os Estados Unidos. Ele aproveitou, comprou um monte de roupa, um monte de coisa, trouxe para nós, para mim, para minha mãe, tal. e O lá pessoal vai também para tem lá, aproveita, muito. porque compensa, tá? Além, é claro, facilitou que na época que ele foi, o dólar não estava R$ 5, né? O dólar valia acho que dois e pouco reais. Mas, não, o real Lá, não valia US$ 5, né? Valia US$ 2 e tal. Então, compensou na época para ele trazer. Hoje já não está compensando, por enquanto não está compensando, tá? Então, pessoal, lá tem celular no essa lixo. parte. Oi? Celular novo no lixo, tem notebook porque saiu uma tecla, tá no lixo. Porque lá é É, tão barato que não, lá é de tudo mês em bem mês mais eu comprar barato. um novo. Às vezes você pensa, nossa, mas é US$ 1.000, mas eles ganham em dólar. Então, para eles é uma boa, né? É. E também lá um salário mínimo eu acho que é US$ 4.000. Não é US$ 1.000 Mas em reais, ele alguma ganha, coisa né? assim. É que nem você falar que uma coisa que custa R$ 100, mas você ganha em real, então tá de boa, né? Aí você ganha mil Pra e eles quinhentos tá mais reais, do que de boa, né, né? professor? Se eles Aí querem para trabalhar nós também fica tem caro. Por que que fica caro para nós? Porque quando a gente importa, para entrar aqui no Brasil, tem que pagar imposto. Um monte de Hum, imposto. Então, o negócio que devia custar 1.500 vai custar 5.000, por causa daquele monte de imposto. Aí por isso que muita gente ou vai para Miami comprar lá ou vai lá no Paraguai, porque no Paraguai não tem esse monte de imposto. Então você compra baratinho. E Só que aí você também, tem que comprar professor, com. Só que aí tem que ter nota fiscal, e que se você for voltar para o Brasil e não tiver nota fiscal, aí a Polícia Federal te pega e apreende tudo. Aí você perdeu o dinheiro que você gastou, tá? tem uma coisa aqui que tem uma coisa diferente daqui e lá nos Estados Unidos. Lá eles ganham, por exemplo, 4.000 e o celular, o último que saiu, é 2.000. Dá pra eles comprar. É, tranquilo. Aqui, aqui o salário é R$ 1.000 e o último celular que saiu é 999. E agora também tá tudo mais caro, né? Por causa da pandemia. Sim. Ano passado eu tava com meu computador antigo, esse aqui, ó. Ele tá funcionando ainda, mas ele tá travando, a bateria arriada, tal. Eu já tava com ele faz uns 4, 5 anos. Mas se Eu eu levar o falei, dele eu no vou ter que dar certo, eu aula acho que deve online, não tinha como eu continuar com ele. Então eu tive que trocar. Eu não queria trocar, porque estava tudo mais caro, mas eu tive que trocar. Aí eu fui comprar esse aqui, gastei muito mais do que eu queria. Estava esperando comprar um novo, gastar um valor X, eu gastei 3 vezes o valor de X. sim.
Tá certo, pessoal. Eu vou parar porque já é 11h40, não adianta eu começar a explicar outra Mas coisa. também Ah, depende não sei. da marca que o senhor compra. Tem umas Oi? marcas que é muito boa, mas fabricante de celular